eu sempre falei muito de educação, né? Eu nunca... Nem a minha esposa é dentista, né? Nem eu, nem minha esposa, a gente levou as duas para faça isso ou faça aquilo. É óbvio, a gente vai falando algumas coisas que a gente vê, que a gente detecta, que a gente vê no mercado, talvez até um pouco de perfil, mas a gente nunca forçou nada, né? E elas acabaram, a minha filha mais velha, por exemplo, já se formou, né? Fez administração, e a mais nova está fazendo medicina. Então, a gente nunca falou nada, mas eu acho que isso que você está falando é importante, né? A gente sempre falou, olha, precisa ter uma boa educação, precisa... eu sempre falei isso, hoje eu não tenho tanta certeza se isso é importante ou não, principalmente porque as profissões têm mudado um pouco, mas eu olho mais na área de tecnologia, né? Não necessariamente o cara precisa ter uma faculdade hoje, por exemplo, para trabalhar em tecnologia, mas isso não significa que a pessoa não precisa estudar. Uhum. Você precisa estudar, precisa ser esforçado, precisa aprender, ela precisa continuar estudando, né? Talvez não precisa fazer a faculdade, terminar o ensino médio, mas ela precisa continuar estudando pelo menos aquilo que ela vai trabalhar. Você não pode parar de se atualizar. Eu aprendi uma linguagem lá em TI, em desenvolvimento, e parei no tempo. Você não pode, porque o mundo evolui, você não pode parar. E eu acho que isso, e a outra coisa também é a responsabilidade financeira. Uma coisa que a gente sempre falou bastante, que é assim, você não pode gastar mais do que você ganha, né? Ou gastar mais do que você tem. Então eu sempre falo, imprevistos acontecem. Obviamente, a maior parte do nosso tempo, né? Claro, existem sempre exceções, a gente tem uma situação de regularidade, vamos chamar assim, né? Mas um problema sempre pode acontecer, você nunca sabe. Aí elas falavam assim, mas que problema pode acontecer? Né? Não sei, posso perder emprego, vocês vão ter que mudar de escola, não dá para saber o que vai acontecer. Então, assim, a gente sempre trabalha com um cenário que a gente conhece, que pode ser bom, pode ser ruim, mas é o cenário que a gente conhece. Mas pode acontecer alguma coisa, então tem que ter uma reserva, você não pode gastar mais do que você ganha, do que você tem guardado. Então, esse tipo de coisa a gente sempre fala, cara, repetir a vida inteira isso, continuo falando para elas. E uma coisa que eu sempre usei muito foi o lance da mesada. Então eu falava assim, eu preciso fazer tal coisa. Quanto você tem guardado? Ué, a mesada que você me dá eu gastei, então você não tem. Então você não vai fazer. E assim, óbvio, vou falar assim, pô, Marcelo, você é um monstro. Pô, quantas vezes eu deixei delas pedindo fazer coisa, pô, falei não com dor no coração. Que obviamente eu podia ter pago, podia ter falado, eu vou adiantar 2 mesadas, 3 mesadas, sei lá, mas com dor no coração eu falei não. Porque elas tinham que aprender. Falei, não é tudo que aparece ou tudo que você quer fazer, você vai fazer, né? E eu sempre falava assim para a história delas, falava assim, pô, mas eu quero fazer muito. Elas falavam, então, eu quero ter muito uma BMW M3, mas eu vou falar assim, até posso, mas só que eu vou sei lá, na época, né, quando eu falava Brasil, vou me endividar, né? Aí pode faltar para vocês. Então, assim, eu quero muito, mas não vou ter uma BMW M3. Então é a mesma coisa. Mas você tá falando do carro. Eu falei, é a mesma coisa, a sua proporção é diferente. Então, assim, toda hora fala, uma hora elas vão entender.